A gente vai falar agora sobre política, sobre projetos voltados para tentar amenizar as questões de saúde e de economia ao longo desta pandemia. Nós já estamos aqui no estúdio com o deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos pela presença, deputado, e também vamos começar conversando aqui com o Rubinho Nunes, que é vereador na capital, em São Paulo, e é do Patriota. Bom dia, seja bem-vindo, vereador. Bom dia a todos os ouvintes, obrigado pela oportunidade. Eles estão percorrendo as cidades aqui do interior paulista para apresentar uma plataforma de projetos, que são projetos voltados a melhorar a condição das cidades, né? A gente já vem aí há mais de um ano nessas dificuldades da pandemia, e esse seria o objetivo, então, Rubinho? Exato, nós temos rodado o estado de São Paulo, a gente está aqui em Rio Claro com um pacote de projetos que eu já apresentei na cidade de São Paulo. Eles são realizados com base na experiência negativa que nós tivemos, e eles visam evitar que medidas pouco inteligentes adotadas em São Paulo, como a redução da frota de ônibus, por exemplo, sejam repetidas ao longo do estado, além de outras medidas que garantem, por exemplo, a isenção de IPTU e ISS para estabelecimentos comerciais que foram impactados durante a pandemia, permite à prefeitura utilizar veículos oficiais no transporte de pessoas com dificuldade de locomoção para vacinação, entre outros projetos. A ideia é que agora os vereadores de cada cidade apresentem e esses projetos tramitem nas casas, aí nas legislações. Exatamente, eu trago o pacote de projetos, junto do Kim, a gente troca informações, busca quebrar as barreiras entre os municípios, e esses vereadores apresentam nas cidades para que entre em tramitação, e meu gabinete tem acompanhado, dado apoio aos vereadores, assim como o Kim, o deputado Arthur, para que tenha tramitação rápida e sejam aprovados com a maior celeridade possível. Essa questão do transporte público acabou se tornando um símbolo da falta de cuidado com as pessoas ao longo da pandemia, né? A gente está aqui numa cidade do interior, onde o volume, logicamente, que não é tão grande o número de passageiros assim, mas as imagens, os vídeos que acompanhamos realmente são terríveis, né? As pessoas não têm proteção nenhuma. Exatamente, né? E justamente no momento em que as autoridades restringem mais, né, as medidas pelo aumento, tá perigando aí, né, o estado de São Paulo adiou medidas de abertura justamente por ter um aumento agora, né, no número de mortes, no número de internações, e que as pessoas precisam manter o distanciamento, mas o poder público também precisa fazer a sua parte, né? Não dá para você exigir do cidadão que ele tome as medidas de distanciamento que são necessárias, né, para o combate à pandemia, e obrigar ele a entrar como se fosse ali uma sardinha em lata dentro de um transporte público lotado. Então, uma das medidas é justamente impedir esse tipo de limitação. Em cidades do interior, quando você reduz a frota de ônibus, o impacto é até maior do que na capital, que na capital muitas vezes o sujeito usa outro modal ou pega mesmo o próprio carro. No interior não, no interior muitas vezes a única opção é o sujeito andar de ônibus, e quando você tem aquela limitação, ele vai pegar o ônibus lotado de qualquer jeito, né? Não existe outra opção, né? Agora, uma das propostas, eu vou novamente destacar aqui que o vereador Rubinho, ele apresentou essas propostas, esse pacote que está chegando hoje aqui a Rio Claro, ele apresentou na capital, em São Paulo, mas uma das propostas me chamou a atenção, vereador, em relação à questão de proibição de investimentos, de gastos em outras áreas que não sejam da saúde. Às vezes a gente tem situações emergenciais, situações que exigem também que sejam feitos investimentos em outras áreas, mesmo durante a pandemia. Não é uma proposta um pouco complicada? Não fecha muito aí o trabalho do Executivo? Não, porque a gente está num momento de pandemia onde boa parte dos serviços estão suspensos, sabe? Boa parte dos trabalhos, por exemplo, na cultura, já há uma limitação natural por conta de aglomeração, há uma certa flexibilidade financeira agora. O que a gente tenta evitar são despesas pouco responsáveis adotadas. A gente permite a adoção de contrair novas despesas nas áreas de assistência social, saúde e segurança, que são os 3 pilares essenciais. As aulas, por exemplo, estão suspensas até agora, estão com vias de voltar. Voltando novamente para São Paulo, a gente viu, por exemplo, o então prefeito Bruno Covas, que resolveu gastar ali R$1.200.000 no final do ano com uma live da virada, com artistas como Maiara e Maraíza, entre outros. Eu consegui suspender por meio de uma ação judicial. Não contente, no carnaval ele resolveu gastar R$500 mil para alguns bloquinhos fazerem live durante o carnaval, que não haveria. Novamente eu consegui suspender via ação judicial. Então o objetivo dessa proposta é justamente evitar esse tipo de despesa desnecessária, pouco responsável durante a pandemia, e que os recursos sejam focados naquilo que é importante. Na área de saúde, onde a gente vê a falta de respiradores, falta de insumos básicos,
básicos para intubação, falta de vacinas, inclusive. Então, a destinação dos recursos para áreas importantes durante a pandemia é essencial, inclusive, para que a cidade consiga sair da crise sanitária e também financeira o mais rápido possível. Eu quero agradecer, então, a participação do vereador na capital, Rubinho Nunes, do Patriota. Falamos um pouquinho sobre os projetos, que agora a gente vai fazer uma mudança aqui no estúdio. Devido à pandemia, nós estamos com o número de participantes aqui no estúdio reduzido. Então, o vereador Rubinho vai encerrar sua participação, que nós vamos receber também o deputado Arthur Duval. Vereador, muito obrigada, viu, pela sua participação. Espero que a plataforma possa ser implantada nas nossas cidades aqui da região. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Um ótimo final de semana a todos também. Nós estamos aqui no estúdio, já começamos a conversa com o deputado federal Kim Kataguiri, que já está aqui conversando com a gente, e agora recebendo o deputado estadual Arthur Duval, né, conhecido também como Mamãe Falei, do Patriota. Deputado, seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado pelo convite. Quero agradecer já a sua participação. Nós falávamos a respeito dos projetos, falamos sobre a questão do transporte coletivo, né, que acabou se tornando um problema e um risco para os usuários ao longo dessa pandemia. E eu exprimi minha preocupação em relação a essa questão de restringir os gastos em as outras áreas, direcionar os recursos somente à saúde nesse período. Às vezes a gente tem emergências em outras situações. Essa proposta, ela é flexível, ela permite algumas situações de direcionamento de recursos para outras áreas? Na verdade é assim, a gente nem poderia fazer o cerceamento de recursos para outras áreas. O que a gente faz é que um impeditivo para que não se gerem novas despesas que não sejam em saúde, assistência social e segurança. Então, vou dar um exemplo para você. Num momento de crise como esse, né, onde está todo mundo quebrando e o Estado, inclusive, precisa de recursos para continuar atendendo as pessoas na área da saúde, você não pode, por exemplo, ter um prefeito ou um vereador que seja querendo aumentar gasto do gabinete dele. Né? E aí você fala, mas Arthur, isso é uma coisa até intuitiva. Só que quando você pega a atuação dos parlamentares, você vê que não é nesse sentido. Né? Então, eu vou dar um exemplo para você. Na Assembleia onde eu trabalho, né? Os deputados do PT, no período de pandemia, gastaram quase o dobro do que gastaram no período sem pandemia. Eu até me pergunto, em isolamento social, fazendo tudo online, como que o cara consegue gastar 2 vezes mais gasolina, né? Então, o que a gente vê, infelizmente, é esse absurdo. E a gente tem que tomar muito mais cuidado nesse momento, porque quando a gente aprova, e a gente aprovou na Assembleia para todos os municípios, o estado de emergência, você não precisa de licitações, muitas vezes, para contratações de emergência. Se você deixa a porteira aberta, né, a gente sabe que o dinheiro público aqui no Brasil não é muito respeitado. Então, é muito importante que a gente tente cercar o máximo possível para que, então, esses recursos e esses esforços sejam utilizados da maneira correta, que, a nosso ver aqui, saúde, assistência social e segurança no momento de crise. E só para exemplificar isso que o Arthur acabou de dizer, né, você tem deputados federais que, nesse primeiro semestre, aí, gastaram mais de R$200 mil com aluguel de carro, gasolina e lubrificante, né? Realmente de dinheiro público, de cota parlamentar. É realmente, assim, primeiro, uma falta de respeito completa com o recurso público e segundo, significa que o sujeito não está respeitando medida de distanciamento, de isolamento, coisa nenhuma, que ele está viajando aí. A circulação continua. Ele está circulando a pandemia inteira e mais do que isso. Parece, né, intuitivo falar, não pode ter aumento de salário durante a pandemia, não pode ter aumento de cargos, né, não pode ter criação de privilégios. A gente tem um exemplo agora do próprio presidente da República, né, que aumentou o próprio salário durante a pandemia, enquanto outros líderes mundiais reduziram o próprio salário, né, até o Papa reduziu o salário de cardeal para fazer ajuste fiscal no Vaticano durante a pandemia, e o nosso presidente da República resolveu aumentar o salário, e não é aumentar o salário do enfermeiro, do professor, ele aumentou o salário de quem já recebia R$39 mil. Então, quem recebe R$39 mil no funcionalismo público e acumula outra função, passou a ter um aumento ali, muitas vezes dobrando o próprio salário, passando a ganhar R$60, R$70 mil. É esse tipo de abuso que a gente busca coibir. Né? Que busca coibir. Falando, inclusive, em relação ao emprego dos recursos nesse momento, né, nesse momento de crise que a gente vem atravessando, como é que o senhor tem visto os trabalhos na CPI da Covid, CPI da pandemia? Como é que o senhor tem analisado o espetáculo todo ali que vem acontecendo, o que tem ali de importante, de realmente fundamentado em relação às denúncias? O senhor acredita que nós vamos chegar a realmente a uma investigação sobre a questão dos recursos, sobre a forma como o governo federal conduziu, a questão do negacionismo? Eu acho que tem duas coisas que chamaram muito a atenção na CPI
E é bom a gente explicar que a CPI não é só aquilo que aparece na televisão. A CPI também é requisição de documentos, de informações, e os órgãos respondem com esses documentos e com essas informações, que, na minha avaliação, é o que tem de mais importante, que é o que tem de prova. Tem um trabalho técnico acontecendo ali nos bastidores. O trabalho técnico, exatamente, né? Que se cobra quem esteve em tal hora, em tal lugar, assinou qual documento, quem foi o responsável, quem deu as ordens. Tem esse trabalho técnico em paralelo. Eu, pessoalmente, acho que na CPI falta preparo dos senadores para fazer questionamentos incisivos e conduzir uma linha de investigação. Muitas vezes você faz um discurso político que não consegue tirar da pessoa exatamente aquilo que se quer descobrir. Se ela efetivamente assinou o contrato, não assinou o contrato, por que ignorou, por que não ignorou. Então você perde muito tempo, como você colocou, no espetáculo, né, no palanque, e pouco na investigação em si. Mas 2 pontos me chamam a atenção da CPI. Primeiro, a desculpa do governo de não ter visto a primeira oferta da Pfizer, né? O secretário executivo do Ministério da Saúde, na gestão do Pazuello, disse que o computador dele estava com um vírus e que por isso ele não conseguiu abrir o e-mail. Isso primeiro, que é uma justificativa que incrimina diretamente o secretário e o ministro da Saúde, porque 2 dias depois, o próprio representante da Pfizer, né, o Murídio, disse que ligou e teve o contato telefônico com as pessoas. Ou seja, a demora de 6 meses para responder a Pfizer não se justifica. Porque ainda que ele não tivesse aberto o e-mail por causa de um vírus, e aliás, se isso tivesse acontecido de fato, né, a reação deveria ser, olha, para tudo. Né, pô, não estou conseguindo abrir o e-mail de vacina, que eu estou recebendo de maneira antecipada aqui em 2020, que é a coisa mais importante que eu poderia receber, e tem uma empresa mandando 11 e-mails aqui para eu tentar ver, e eu não estou conseguindo durante esses 3 dias. Eu ia falar, gente, para tudo, todo mundo só tenta fazer contato com a Pfizer porque a gente não está conseguindo fazer esse e-mail. Se isso tivesse acontecido de fato, né? Então, na minha avaliação, é uma mentira, uma desculpa para justificar o atraso. Mas ainda assim, eles tiveram a ligação telefônica. Então, para mim, isso já incrimina em relação à negligência da aquisição de vacinas. E outro ponto que incrimina é o uso da cloroquina, da ivermectina, da vitamina D e do chamado kit Covid, que agora a gente tem vídeo da secretária lá, Maíra Pinheiro, em Manaus, defendendo o uso desses medicamentos, falando que o Ministério da Saúde deveria economizar dinheiro e não gastar dinheiro com UTI. Para evitar o colapso do sistema de saúde, eles deveriam aplicar o kit Covid, e isso com todos os servidores de saúde de Manaus e do Amazonas. 2 dias depois, o sistema colapsou, faltou oxigênio, as pessoas morreram. Então, a gente já tem 2 provas cabais de que o governo foi negligente em relação à aquisição de vacina e que também promoveu o uso de medicamentos que têm a ineficácia comprovada contra o coronavírus. Do ponto de vista da ciência, o desempenho do governo federal, a gente pode dizer aqui que foi sofrível, né, ao longo desses sofrível ainda... E até irresponsável em muitas questões, não é? Exato. Precisam inventar um adjetivo ainda para classificar que não existe. Essa situação toda que estamos aqui agora, né? Infelizmente, com esse alto número de mortes, alto número de casos no país ainda. Agora, deputado, o senhor também foi tendo uma mudança de posicionamento. Eu estou aqui ouvindo o senhor criticar o presidente Bolsonaro, o governo federal. O senhor teve uma mudança de posicionamento ao longo do tempo. Já ouvi aqui a sua opinião sobre essas questões da pandemia. Outros temas também, outras situações em que o governo não demonstrou o desempenho que o senhor esperava. Foi isso que levou o senhor a essa mudança? Exatamente. Na verdade, não foi minha mudança de posicionamento. Foi o governo não cumprir as promessas que fez no início, né? Que era justamente de promover um governo reformista, de combate à corrupção, né, e com indicações técnicas. Essas 3 grandes promessas do governo não foram cumpridas. Primeiro, em relação ao combate à corrupção, que a gente está vendo agora, a primeira PEC, né, quando o governo conseguiu vencer a presidência das 2 casas, do Senado e da Câmara, a primeira PEC que tentam aprovar é a PEC da impunidade. Não é nenhum tipo de reforma, né, não é nenhum esforço para tentar modernizar o país, é um esforço para tentar blindar os próprios parlamentares. O ministro para o Supremo indicado pelo Bolsonaro votou pela ampliação do foro privilegiado agora para proteger o filho Flávio Bolsonaro, para que o foro dele seja retroativo. O foro do senador se aplique para crimes cometidos quando deputado estadual. O Procurador-Geral da República engaveta todas as denúncias de corrupção contra qualquer tipo de deputado, né? Então o Bolsonaro fala muito que é perseguido pelo Congresso, mas ele blinda o Congresso com o Engavetador-Geral da República e não denuncia ninguém. Só uma novidade, o Aras acabou de pedir o arquivamento e conseguiu da delação do Cabral, que cita o Toffoli. Então o Bolsonaro fala tanto, o STF, quando nós temos uma delação, né, e detalhe, a delação premiada hoje só não foi limitada porque o STF travou, porque o Bolsonaro sancionou a limitação. Então, todos esses crimes que a gente viu do PT, que prendemos aí
o próprio Lula, né, dependeram de delações. Acabou, hoje acabou. Isso não vai ter mais assim que o STF sair de cima. E o que acontece? Quando o Cabral delata o Toffoli, olha, ele recebia aqui não sei quantos milhões para dar sentenças favoráveis ao prefeito tal. O que acontece? O PGR Aras vai lá e faz um pedido de arquivamento daquela... não deixa nem investigar, né? Não deixa nem investigar, que é o que se fazia, né? Você investigava a base daquela delação e depois, se você descobrisse que a delação era falsa, você prendia o sujeito que fez a delação, né? Então, né, quando fala delação, às vezes as pessoas falam, não, mas é só alguém que falou. Delação não é só alguém que falou, é alguém que criou para si a obrigação de gerar provas sobre aquilo que está falando. E o que a gente vê é o Bolsonaro fazendo essa blindagem. A agenda de reformas nem se fala, né? Só nas últimas 2 semanas o governo aprovou rombos já de 70 bilhões de reais com medida provisória e com não é nem o jabuti, são as tartarugas ninjas inteiras ali na medida provisória da Eletrobras, né? Mais de 24 bilhões na conta de luz que a gente vai ter que pagar e que, infelizmente, por ser um assunto muito técnico, a maior parte da população não sabe. Acaba não acompanhando, não sabe. Agora, a gente tem uma questão que vem se desenhando aí para as eleições do próximo ano, que as pesquisas realizadas nesse momento, elas mostram aí uma certa polarização já entre o presidente Bolsonaro, tentando a reeleição, e a volta aí do ex-presidente Lula. Numa hipótese de segundo turno entre os dois, como é que o senhor ficaria nesse caso? O que o senhor pensa sobre isso? Eu votaria com muita convicção no nulo. Faria campanha, santinho, sair distribuindo na rua, colocaria praguinha, defendendo o voto nulo, porque eu não vou me comprometer mais. A última vez que eu votei no Menos Pior, eu elegi o Bolsonaro. Eu não vou mais me comprometer agora eu vou só fazer voto ideológico, com convicção, no candidato que eu acredito. Se eu não acreditar, eu vou votar nulo. E essa é uma postura que eu assumo para você que eu mudei. Antes eu era a favor de sempre escolher, sempre votar o menos pior. Mas aí, depois desse desastre, eu falo, meu amigo, é melhor eu me comprometer com a minha convicção do que com pragmatismo. Vamos deixar o pragmatismo para algumas ocasiões, mas nessa ocasião, para mim, os dois são dois extremos. É o mesmo tipo de populismo, de demagogia, mas de lados da moeda diferentes. E o senhor, deputado, como é que o senhor analisa numa possibilidade de segundo turno na presidência com Bolsonaro e Lula? Eu vou pro nulo também. Só deixando bem claro aqui, nós só apoiamos o Bolsonaro no segundo turno, né, quando era contra o PT. E nós, qual é o papel do cidadão? Qual é o papel do militante? É cobrar ou é idolatrar o político? É cobrar, né? Então, quando a gente vê um governo federal que faz tudo que fez, né, a gente entende que ele faz mal, inclusive, para aquilo que nós chamamos, né, de pautas liberais, de pautas conservadoras, porque ele não é um conservador, ele não é um liberal, ele não é um homem de direita, como ele diz ser. Então, isso para nós é fundamental. Então, com certeza, eu faria campanha para o nulo. Agora, eu vou te falar, o discurso de terceira via tem uma demanda absurda. Ia perguntar sobre isso também a você. O senhor lançou, inclusive, sugeriu o nome do apresentador Danilo Gentili. Na verdade, o que acontece é que é o seguinte, a gente entende que nós não podemos mais cair nessa polarização de PT e Bolsonaro. Precisamos de um discurso de terceira via. Quem quer ser a terceira via? Tem um monte de nomes aí. Tem Mandetta, tem Ciro Gomes, tem Luciano Huck. Nenhum desses a gente olhou e falou, poxa, esses daqui dá pra... Nenhum desses a gente olhou e teve convicção de que seria o candidato que a gente gostaria de estar lá. Conversando com o Moro, conversando com a Amoedo, conversando com o Danilo Gentili, nós vimos ali uma identificação muito grande com as pautas em comum de todos nós. Então, nós pretendemos embarcar num projeto, né, onde essas 3 figuras principais são figuras com experiência, são figuras com penetração nacional, né, são figuras com viabilidade eleitoral e com a defesa do que a gente acredita. Nós acreditamos que dá sim para a gente surpreender nessa eleição. Viu? O senhor acredita que ele pode sair candidato, então? Pode entrar nessa disputa? A gente leva isso a sério desde o dia 1. Você falar, é o Danilo Gentili? Pode ser que sim. E o Amoedo? Pode ser que sim também. E o Moro? Pode ser que sim também. A gente vai ainda entender quem vai ser vamos dizer assim, a ponta de lança dessa iniciativa. Mas o mais importante, que é juntar os 3, nós já conseguimos. Como é que o senhor vê essa questão? Tem uma possibilidade de um terceiro nome? Com certeza. Mesmo porque, vou te levantar uma curiosidade. Eu estava vendo as pesquisas ontem, eu estava lendo as pesquisas de 2016 sobre a eleição de 2018, né? Exatamente 2 anos antes da eleição, como a gente está vivendo aí mais ou menos nesse período. As pesquisas
mostravam que naquela época, coincidentemente, o Bolsonaro tinha 8%, exatamente o mesmo que o Danilo Gentili teve na última, e que os dois primeiros eram o Lula e a Marina Silva. Um que não competiu e a outra que depois, no final das contas, não teve nem de longe acho que era 17%, eu não lembro se era 17% ou se era 13% que tinham na pesquisa esse período antes. Ou seja, a pesquisa agora dá a sensação de que você vai ter que escolher entre o Lula e o Bolsonaro, mas pesquisas com esse nível de antecedência estão muito distantes do que vai acontecer na eleição, do que vai acontecer na campanha, né? Então, eu acho que tem espaço mais do que... o próprio crescimento do Danilo, né? O Danilo dobrou ali em 2, 3 semanas, tinha 4%, partiu para 8%, e isso que ele acabou de se colocar como um possível candidato, diferente de outros que já disputaram a eleição presidencial, que se colocam como candidato há muito tempo. Então, a viabilidade eu acho que está se construindo. A necessidade, não tenho dúvida nenhuma de que ela existe e que a nossa única alternativa é trabalhar uma terceira via. Há um temor de pessoas que não têm ainda uma história política, uma trajetória, um grupo para poder governar, né? Aquele temor de que a pessoa consiga chegar ao poder, mas depois não consiga executar. No caso do Danilo Gentili, como é que se formaria essa base que é necessária, principalmente a um presidente da República? Grupo o Danilo tem, né? A conversa com o MBL, com o Novo, com a Amoedo, né? com o Sérgio Moro. Então, um grupo político existe, né? E eu já me coloco à disposição do nosso futuro presidente, né? Seja o Amoedo, o Moro, o Danilo, a trabalhar na Câmara dos Deputados. Não, dá para dar um exemplo. Pega o Kim, primeiro mandato, 20 e poucos anos. Quantos relatórios você já aprovou? 23 relatórios. Quantos projetos você já aprovou? Três projetos. Então, assim, isso dialogando em comissões que muitas vezes a presidência é de gente que discorda diametralmente do que eu acredito. Presidência do PCdoB, da Comissão do Trabalho, por exemplo, que eu aprovo relatórios. Ou na Comissão de Constituição e Justiça, que eu aprovei recentemente a criação de um cadastro nacional de persecução penal. A presidente é uma bolsonarista, que é a Beatriz Kicis, e ainda assim consegui aprovar. Então, o diálogo e a construção de base, você não tem a dúvida nenhuma que, uma vez vencendo o governo, a gente desce do palanque e senta com todo mundo, inclusive com a oposição, para dialogar e para compor. Eu preciso saber também do Arthur Duval, ele foi candidato a prefeito na cidade de São Paulo e agora a gente vai ter também uma eleição para governador do estado, que já está aí num vai e vem entre partidos, candidatos, já está se movimentando o cenário. O senhor pretende entrar nessa disputa, deputado? Com certeza. Na verdade, o que a gente vem fazendo, e eu acho que isso é mais importante do que a minha candidatura, ou até da própria eleição, né, do majoritário, espalhar a tese que nós precisamos urgentemente criar essa demanda. A gente tem que lembrar, em primeiro lugar, o seguinte: toda transformação, né, ela vem de baixo para cima. Você só consegue a transformação que você quer se houver demanda e se os parlamentares entenderem que tem uma demanda aqui, então eu preciso atender essa demanda. Se não, se você depender da boa vontade política, você não vai conseguir. O que nós precisamos espalhar, e esse é o nosso esforço, né? Por isso que nós estamos, inclusive, esse é um dos principais motivos que a gente está rodando o Estado, a gente fala disso em todas as entrevistas. Nós precisamos parar de ser roubados, tá? Todo cidadão paulista é roubado. E por que eu digo isso? Desde a época de Getúlio, né, nós ficamos com uma herança maldita do Getúlio, nós temos 90% dos nossos recursos retirados daqui, né? Muita gente acha, inclusive, que é a União, é o país que gera recursos. Não, quem gera recurso é o município, né? Rio Claro, por exemplo. Rio Claro é uma região extremamente produtiva, é uma região muito boa aqui de São Paulo, né? Produz muito, só que o dinheiro não fica aqui, o dinheiro vai para Brasília. E aí lá em Brasília, faça o que quiser com o dinheiro. O que nós precisamos fazer com que o recurso fique aqui? Eu vou dar só 2 exemplos para você entender o tamanho da discrepância. Nós somos o estado mais rico da federação, nós somos o que mais gera recursos. O nosso professor aqui, a minha mãe era professora da rede pública, o nosso professor aqui tem em média de salário R$ 2.500, R$ 2.600. O professor do Maranhão tem R$ 6.000 de média. R$ 6.000 6 mil. Então, enquanto o nosso professor ganha 2,5, o professor do Maranhão ganha 6 mil. Isso está errado. Vamos pegar, por exemplo, as nossas polícias. Polícia Militar, Polícia Civil, Guardas Civis Metropolitanas do Estado de São Paulo. São as melhores polícias do Brasil. De longe, isso não é opinião, isso é número. Você pega os dados, você vê que são as melhores polícias do Brasil. Quando você vê o ranking ali de salários, nós estamos em 23º. Gente, vamos ser sinceros. É justo que o policial do Acre
É justo que o policial do Amapá ganhe o dobro do que ganha de São Paulo? Né? Então chega disso. Nós precisamos de uma bancada federal, de deputados federais, nós precisamos de senadores e de um governador com peito para dizer, o recurso vai ficar aqui. Né? Isso não significa não queremos ajudar ninguém. Não, claro que vamos. Só que não com 90%, pô. Né? Você penaliza o Estado que trabalha e você beneficia o Estado que não faz reforma da Previdência, o Estado que o governador fica fazendo populismo para se reeleger. Então isso é um absurdo. Nós temos que parar de ter vergonha de pagar a conta. É difícil romper esse ciclo de poder do PSDB aqui no território paulista? Olha, eu vou te falar. É muito difícil, porém, nós temos uma chance histórica agora. Né? É a primeira vez em 20 e poucos anos que nós não vamos ter uma eleição PSDB contra a Rapa, porque era sempre assim, era PSDB contra todos. Já teve pesquisa que saía o Alckmin com 90% de intenção, 90% de intenção de votos. Né? Dessa vez é a eleição onde o PSDB está mais fragilizado. O partido como um todo está rachado, né? O partido está com a opinião pública sobre o partido está absurdamente devastada, né? Ninguém gosta do PSDB e as figuras do PSDB estão divididas. O Geraldo Alckmin, inclusive, pode vir através de outra sigla. Haveria a possibilidade de apoio ao Geraldo Alckmin? Dificílimo. Ainda mais agora que o Alckmin fez... Isso é outra coisa também importante de deixar claro. São Paulo, principalmente Rio Claro, sabia? Sempre foi um foco de oposição ao PT. Mesmo quando o presidente era o Lula e a Dilma, nós aqui brigamos e resistimos bravamente e pagamos a conta por isso. O que está acontecendo agora? O Geraldo Alckmin me faz uma live com a Haddad, trocando elogio e firmando um compromisso. Gente, que isso? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Nós que historicamente sempre fomos um foco de resistência ao PT, agora vamos estender o tapete vermelho pro Haddad, né? E o Lula virem fazer acordinho com o Alckmin. Que é isso? Não dá para admitir isso. Isso lembra bastante, aliás, quando o Alckmin, o Serra, vestiram um macacão de estatal, com medo da oposição petista às privatizações do governo Fernando Henrique, né? Então, agora que o Lula está bem nas pesquisas, essas figuras tucanas em São Paulo querem ter algum canal de diálogo, de conciliação, para talvez, né, compor um eventual governo Lula, eventual governo estadual do Haddad, enfim, é realmente... É triste ver esse jogo de conveniência, né? E não de convicção, que é o que a gente acredita. Acaba vendo, né? Infelizmente, o pessoal está sinalizando que há um evento na Câmara Municipal, né? Que vocês vão participar agora. A gente já avançou um pouquinho aqui no tempo. Quero agradecer também ao nosso vereador, Hernando Leonardo, do MDB, que trouxe, né? Está fazendo a ponte, aí a ligação com os deputados, com o vereador de São Paulo, para trazer esse pacote de projetos aqui também para a nossa cidade. E desejar a vocês, então, um bom trabalho, que possa ser produtiva essa visita aqui à cidade de Rio Claro. Eu que agradeço. Se eu puder deixar uma missão especial para todo mundo que está ouvindo, você que é ouvinte aqui da Jovem Pan de Rio Claro, você tem uma missão, né? A sua missão é proteger o teu estado, proteger o dinheiro que você ganha, tá? Proteger os teus professores, proteger os teus policiais, proteger os teus servidores públicos, proteger o teu estado, proteger o teu município. Porque se você não fizer isso, os políticos vão continuar tirando 90% do que você ganha. Então, pelo amor de Deus, eu peço que a gente finalmente abra os olhos para esse roubo. Kim? Primeiro, agradecer o espaço, né? Que prazer estar aqui novamente em Rio Claro e novamente aqui falando com vocês. E dizer que existe... esperança para a construção de uma terceira via, para que as pessoas não desistem, não desanimem, não se sintam anestesiadas de todos os absurdos que acontecem, que parece que virou comum, né? Toda semana um escândalo, uma coisa de corrupção aparece aqui e ali, uma negligência na pandemia aparece aqui e ali, e todo mundo parece que é assim mesmo, é assim que funciona, é assim que as coisas estão. A minha esperança é um dia poder sair do país e largar isso daqui. Eu acho que não é assim que funciona. A gente desiste do nosso país, a gente desiste do local em que a gente foi criado, que as pessoas que a gente ama moram, que tem a língua que a gente foi criado, que tem as comidas que a gente gosta, que tem tudo que a gente gosta. A gente desistir tão facilmente de tudo isso em razão de uma minoria que está causando um estrago no país não se justifica. Então, vamos trabalhar para construir essa terceira alternativa, tanto no governo federal como no governo do Estado de São Paulo. Nós conversamos então com o deputado federal, Kim Kataguiri, e com o deputado estadual, Arthur Duval. Obrigada, bom trabalho a vocês. O jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.